Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Amém. Privilégio estar aqui, poder falar para esse, um grupo pequeno, as quartas-feiras geralmente menos gente, né? E hoje é uma quarta-feira assim, bem diferente, que o pastor Hugo não está por aqui para trazer aquela palavra, né? Abençoada, abençoadora. E ele então decidiu que daria oportunidade para outros fazerem também isso. E hoje eu estou tendo esse privilégio. E eu orei, claro, a Deus e pedi que fosse um momento especial, onde o Senhor pudesse falar ao nosso coração, para que de repente alguma coisa, né, assim, se movimente em nós e a gente possa encarar a vida, especialmente esse ano que iniciamos aí, né, de forma assim, mais que vencedora. Foi um tema que eu escolhi aqui, né, mais que vencedores, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguma coisa, refletir alguma coisa sobre esse tema, e nós vamos ver lá em Romanos 8, de 28 a 39, esse texto que fala sobre isso que nós queremos tratar nessa noite. Romanos 8, 28 a 39, diz assim, os irmãos já abriram as Bíblias, né? Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu. Vamos ficar atento em algumas citações importantes. Lembra disso aí, antemão. Antes, de antemão os conheceu, também os predestinou. Vamos lembrar disso. Antemão predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Tem um mistério aqui que nós precisamos entender essa noite, em nome de Jesus. Aí ele continua dizendo assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, e porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Celestial, obrigado pela oportunidade, Senhor. E agora, Deus, ajuda-nos a entender alguma coisa, meu Pai, que Tu queres nos revelar, passar para nós nessa noite. Eu me coloco em Tuas mãos como esse instrumento e peço que o Teu Espírito, meu Deus, traga iluminação, revelação, e que nós saímos daqui, meu Deus, entendendo o que Tu pretendes essa noite para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu vou usar como um texto, como versículo
básico, ou base, o versículo 37, que diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu sempre fiquei inquieto, muito inquieto, assim, procurando refletir no que de fato significa esse negócio de ser mais que vencedor. O vencedor, assim, numa tradução ou numa definição bem simples, é obviamente aquele que vence, né? O vencedor é aquele que vence. Então, você pode perceber isso num time vencedor, numa nação vencedora, numa pessoa que venceu. Você pode perceber que realmente isso se aplica a essas pessoas que se destacam, ou países, ou até um time, como eu falei. Eu estive pensando, teve um tempo que a seleção brasileira dava muita alegria, né, para o povo brasileiro, porque de fato tinha time vencedor. A gente está há um tempo aí assim, né, pastor Igor? Assim, querendo, sonhando, né, com uma seleção brasileira, mas o Brasil já teve realmente grandes times vencedores, tá? Depois da Segunda Guerra, muitas nações se posicionaram como nações vencedoras, especialmente os Estados Unidos, que liderou, né, aquele grupo de nações que realmente foram para aquele enfrentamento na Segunda Guerra Mundial e saíram como vencedores. Até hoje os Estados Unidos domina na economia, na política, a questão bélica, continua dominando. Então, nesse sentido, é uma nação vencedora. E pessoas, você vai ver gente vencedor em todas as áreas que você imaginar. Se você for para o esporte, você vai lembrar de muito atleta vencedor, né? Aqui no Brasil tem vários que foram número 1, né, no futebol. Entre eles, vamos lembrar do nosso irmão Kaká, né? Foi realmente número 1, grande vencedor. Na música você vai ver grandes vencedores, na política, na arte, na questão do empreendedorismo, na questão, enfim, você escolhe uma área da vida, estuda, se dedica e se forma, e aí você realmente é um vencedor. E alguns se destacam de forma extraordinária nas áreas em que escolheram. Então, nessa perspectiva, que trata-se de coisas para os mortais, os simples mortais, nós percebemos que há de fato como conquistar, como se superar e se tornar de fato um vencedor. Eu espero que você, na sua área, na área que você escolheu, da vida estudantil, da vida profissional, da vida financeira, você um dia, como um desses meros mortais, entre eles eu também, você se torne um vencedor. A questão é que o apóstolo, nesse versículo que eu destaquei, ele se coloca os irmãos da igreja a qual ele destinava a carta lá em Roma, como mais que vencedores. Isso sempre me inquietou. Mais que vencedor. Como explicar isso? E eu olhando esse texto, eu pensei, meu Deus, será que tem alguns exemplos? Aí eu percebi que tem muitos exemplos na Bíblia, a palavra de Deus, no Antigo Testamento. Eu posso citar alguns aqui, que realmente foram grandes homens e mulheres de Deus que foram mais que vencedores. Então, mais que vencedor é aquele que transcende a realidade física. Lembra que eu falei ainda há pouco do natural? Todo mundo pode ser vencedor, mas nem todo mundo será mais que vencedor. Predestinou
na eternidade, o Senhor predestinou quem seria mais que vencedor. Não é a humanidade, não é para a humanidade inteira, se bem que na origem, naquilo que Deus planejou no começo, Deus bem que sonhou com isso, vamos pensar assim, mas infelizmente aconteceu o que vocês todos sabem, e Deus, na sua onisciência, aqui tem um atributo divino, para predestinar, da ideia da coisa assim para a eternidade, que só alguém onisciente poderia fazer isso, porque estava tratando de coisas que, do ponto de vista humano, físico, nem existiam ainda, nem existia ainda. Nenhum dos patriarcas, vamos pensar assim, nenhum dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, nenhum dos apóstolos, dos pais da igreja, daqueles que vieram até os nossos dias, nós, aqueles que virão para frente, ninguém existia. O Senhor, na eternidade, predestinou, por onisciência. Deus sabe. Eu poderia dizer, Deus sabia, né? Mas Deus sabe, Deus sabia, porque Deus de fato sabe. E a este que Ele predestinou, Ele chamou. Todos esses do Antigo Testamento, todos estes que eu citei ainda há pouco, nós e para frente tem muita gente ainda que Deus chamará. E Deus vai justificar essas pessoas. E finalmente Deus vai glorificar essas pessoas. O texto que nós lemos, ele fala da experiência de Cristo, que é o primogênito, que é o primeiro, através de quem e em quem aconteceu essa coisa fascinante, essa coisa tremenda, essa coisa que transcende o nosso entendimento, né? Alguém que morre, ressuscita e ressuscita glorificado. E ele diz que ele é o primogênito em quem ocorreu isso, e a mesma coisa que aconteceu com Jesus, que é o primogênito, acontecerá com aqueles que ele predestinou para isso, né? Posto que nós também morreremos, mas ressuscitaremos, e ressuscitaremos com o corpo glorificado. Deus une a eternidade bem aqui, quando Ele predestina na eternidade, Ele faz transcorrer na história humana, e depois Ele fecha com a glorificação. Coisa tremenda. Quando eu olhei isso, percebi e vi que tinha uma ligação, eu realmente fiquei, Senhor, isso é que é se tornar, isso é que é ser realmente, de fato, mais que vencedor. Nós que estamos aqui, fomos chamados para, a exemplo de Abraão, que creu naquilo que os seus olhos não viam, e foi justificado por fé, e de fato, era já naquele tempo um mais que vencedor. Lá em Gênesis 12 fala sobre isso. Nós podemos ver também o exemplo de José do Egito, que acreditou que Deus era capaz de realizar sonhos, né, impossíveis, e talvez no início ele nem entendia muito, mas ele acreditava, por isso ele se submeteu a tudo que aconteceu em sua vida, até ver, né, os sonhos de Deus realizados em sua vida, porque ele tinha um espírito. Jesus não havia vindo ainda, mas ele já cria pela fé, como tantos outros homens e mulheres de Deus creram no passado. Pensando nisso, eu gostaria de refletir com os irmãos em como alguém que ainda não é um mais que vencedor poderia se tornar de fato alguém mais que vencedor. E pensando, refletindo sobre tudo que o texto nos faz entender, eu pensei, nenhum destes aqui se tornou mais que vencedor sem que nascesse de novo. Porque aquele que é um simples vencedor, ele não nasceu ainda de novo.
ele só pode ser e será de fato se dedicar um grande médico, um grande advogado, um grande administrador, um grande empresário, enfim, porque ser vencedor está aí para todos. Agora, ser mais que vencedor, só para aqueles que realmente o Senhor predestinou, o Senhor chamou, o Senhor justificou e o Senhor glorificou. Eu poderia dizer assim, aqueles que o Senhor ainda glorificará, só que no ponto de vista de Deus, como Ele une, né, e para Ele o tempo não conta, esse nosso tempo não conta, de fato Deus já realizou. Essas coisas Deus já realizou. Isso só vai se operar na vida de mais pessoas ainda para frente. Mas Deus já determinou que seja, você já sabe. E eu não quero entrar nesse detalhe agora, você já sabe por que a gente vai ter que pregar. Não quero entrar nisso, eu só sei de uma coisa. Que no campo daquilo que diz respeito àquilo que precisamos fazer e realizar, Deus não vai interferir. Agora, Ele só sabe de tudo porque Ele é Deus, esse é um dos atributos dEle. Então, Ele não vai interferir naquilo que precisamos fazer, na nossa parte de evangelizar, de discipular, de ganhar pessoas para Cristo, não é? Nós não somos oniscientes, onipotentes, nem onipresentes, isso é o Senhor que é. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Crendo que assim como o Senhor chamou aqueles, nos chamou, Ele ainda chamará, justificará e glorificará tantas outras pessoas pelas quais Jesus também morreu lá na cruz do Calvário. Então, como se tornar? Primeira coisa, tem que nascer de novo. Todos estes que estão inseridos aqui no contexto do texto que nós lemos, nasceram de novo. Paulo não estava falando para não crente. Paulo estava falando para a igreja do Senhor, para a noiva do Senhor, coisa que eu e você somos, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Então, a primeira coisa, tem que nascer de novo. Eu creio que todos que estão aqui já passaram por essa experiência. Se tem alguém que não passou ainda, é bom ficar esperto aí, porque não há como ser mais que vencedor sem nascer de novo. O novo nascimento é o principal pressuposto para isso, posto que é uma obra transcendental que só o Espírito Santo de Deus pode realizar. E o próprio Jesus disse, né, lá em João 3, de 1 a 21, que não se tratava do nascimento natural, que é aquilo que o vencedor, né, numa área qualquer pode alcançar. Ele estava falando do nascimento que ele chamou da água e do Espírito, né? Da água, eu costumo relacionar muito a questão da água com a palavra de Deus, que é crer na palavra de Deus, crer naquilo que Jesus é, crer naquilo que Jesus representa, crer naquilo que Jesus diz, né? Por fé. Nascer a água, nascer do Espírito, que é uma coisa que só o Espírito Santo de Deus pode operar, nascer pela ação do Espírito, que é quem convence o homem do pecado, da justiça, que pode levá-lo ao inferno, à condenação, mas também pode resgatá-lo, né, para a vida eterna, e do juízo, que pode ser um juízo de condenação, ou um juízo de absolvição, permitindo que essa pessoa, então, que nasceu de novo verdadeiramente, se enquadre naqueles que foram predestinados, chamados, justificados e glorificados, os que passaram e para nós que seremos ainda glorificados depois da nossa morte e ressurreição. Primeira ressurreição, não trataremos disso hoje aqui, mas você sabe que para o crente é a primeira ressurreição, tem duas ressurreições, mas para o crente é a primeira. É lá que nós estaremos, e com o corpo já glorificado, à semelhança daquele que é o primogênito entre nós, Jesus Cristo. Então tem que nascer de novo. Sem novo nascimento, não tem como ser mais que vencedor. Vai continuar quicando no teto daqueles que só vencem, só conseguem vencer. Muita gente nem consegue isso, nem vence.
mas se não nascer de novo, vai ficar quicando, só com a possibilidade. E que Deus até ajude, né, esses que estão nessa qualificação que eu chamo de os demais. Segundo, tem que ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Porque quando nasce de novo, a natureza é alterada. Interessante, irmãos, que toda vez que eu penso nisso, eu imagino. Olha só, não tem como a natureza não ser alterada se coisas de Deus, coisas da divindade, passam agora a operar no indivíduo, na pessoa. É Deus na pessoa, é Deus no indivíduo, através da habitação do Espírito Santo. Eu sempre digo o seguinte: Jesus é Emmanuel, Deus conosco, né? O Espírito Santo é Deus em nós. Eu fico imaginando, irmãos, o tratamento que nós damos ao Espírito Santo, que está em nós, e a gente parece que não tem o Espírito Santo às vezes, parece que ele não opera, parece que ele não se move. Eu fico imaginando, como é que funciona isso? Parece que alguma coisa precisa, assim, girar, algumas chaves precisam girar, né? Algumas fichas precisam cair. Você já imaginou isso? Sinceramente, irmão, parece até assim uma coisa simplória essa pergunta. Parece muito simplório você perguntar: irmão, você já entendeu de fato que o Espírito Santo de Deus é Deus em você? É Deus residindo em você? É Deus operando em você e através de você? É Deus se movendo em você e através de você? Você já pensou assim, com essa ênfase? Porque é muito bom, a gente ouve, né, o Espírito Santo, e até canta, né, se move em você, aquela coisa bem light, tranquila, bacana, né, mas parece que é uma coisa assim, que está na nuvem, né, a gente não entende. E alguns irmãos, com relação a essa questão, não estamos falando sobre isso hoje, sobre pneumatologia, né, coisas do Espírito, não é sobre isso, mas eu fico imaginando, como é que pode a gente ter, não são coisas simplesmente de Deus, é Deus, e me perdoe a ênfase, eu fico até assim constrangido quando eu penso, Deus mora em mim, através do Espírito Santo, e a Bíblia diz que às vezes ele geme com gemidos inexprimíveis, e às vezes eu fico me perguntando, será que ele geme mais insistindo com Deus, ou geme mais pela forma como eu trato ele? Talvez as duas coisas, mas é bom de pensar que ele geme muito pela forma como nós tratamos o Espírito Santo, às vezes lá no canto, não dá liberdade para ele. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós entristecemos o próprio Deus. Alguém uma vez me perguntou, escuta, tem 3 deuses então, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Eu falei, não, tem um Deus só que reside em... São 3 pessoas que residem num só Deus. Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Aí a pessoa sempre falava que era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dando a ideia de que eram 3 deuses. E eu disse para ele, não, são 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas residem num único Deus, o Deus trino, vamos falar assim, né? E o que nós fazemos então com Deus em nós? Nós, infelizmente, irmãos, às vezes tratamos de forma que ele realmente precisa gemer com gemidos inexprimíveis na expectativa de que nós o ouçamos.
e também nas suas intercessões, obviamente, diante de Deus, porque nós, às vezes, como diz o texto, não sabemos orar, não sabemos pedir, e o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus, que está na mente de Deus, ele sabe, ele então nos ajuda nessa questão. Então tem que ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. E Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, 17, Paulo instrui ele sobre isso. Então não tem como se colocar como alguém que de fato é um mais que vencedor, sem que a palavra de Deus seja a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. João 5,39, o próprio Jesus fala que os discípulos precisavam examinar as Escrituras, posto que elas testificam sobre Ele, Jesus Cristo, né? Então, nós precisamos nos voltar para as Escrituras, que é a palavra de Deus, né, e é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque é ela que vai dar a garantia de que nós não estaremos andando por caminhos ou por situações que nos qualificam como um simples vencedor. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é um pressuposto, o conhecimento e a prática dela é um pressuposto daquele que é mais que vencedor em Cristo Jesus. Atos 22, 42, diz que os discípulos perseveravam na doutrina, no ensino, é outro pressuposto. Quer dizer, eu não gosto do ensino, eu não busco conhecer, eu não busco entender, eu não busco crescer. Que mais que vencedor é esse? Como é que vai conseguir ser alguém mais que vencedor? Meus queridos, o mais que vencedor, ele tem a mente de Cristo. E ele não só tem, outra coisa que me inquieta muito, tá vendo? O apóstolo diz que nós temos a mente de Cristo, e eu fico imaginando, rapaz, como a gente usa mal a mente de Cristo. Tem gente que nem sabe que tem, e alguns até sabem que tem, mas não sabe usar a mente de Cristo, usa a sua própria mente. E tem gente pior ainda, que além de não usar a sua, vai usar a dos outros. É o que os outros falam, o que os outros dizem, o que os outros ensinam. A mente de Cristo, a palavra. Nós temos a palavra, nós temos a mente de Cristo, mas nem sempre sabemos usar. Quem tem a mente de Cristo tem resposta. Olha, se tem uma mente que sabe das coisas, é a mente de Cristo. Interessante. Irmãos, são coisas tão tremendas, tão profundas, que eu realmente fico impactado, né? Primeira vez que eu entendi, eu tenho a mente de Cristo. Opa, eu tenho a resposta. A resposta, palavra de Deus. A Bíblia é a resposta. Então, ele ensinava, doutrinava a que eles precisavam perseverar na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Ensinavam o quê? Jesus Cristo, aquele que haveria de ser crucificado, morto, né? E que ressuscitaria, ascenderia de novo aos céus, mas deixaria aquela promessa maravilhosa para todos aqueles que são mais que vencedores nele mesmo, Jesus Cristo, de que um dia ele voltaria e que nós estaríamos com ele. O apóstolo que escreveu essa carta, a gente pode usar um pouco ele também como exemplo de alguém que era mais que vencedor e que encarou os mais terríveis enfrentamentos pela vida, mas ainda assim não se curvou, porque ele não estava mais entre os demais. Ele agora era diferenciado, era alguém mais que vencedor em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo,
Ele foi perseguido em Damasco, está lá em Atos 9, de 19 a 25. Foi rejeitado em Jerusalém, está lá em Atos 21, 27, 36. Ele foi esquecido em Tarso, está em Gálatas 2, 1. Ele foi apedrejado em Listra, está em Atos 14, 19 a 20. Foi açoitado em Filipos, está em Atos 16, 22, 24. Escorraçado de Tessalônica, Atos 17, de 1 a 9. Chicoteado em Bereia, está em Atos 17, 13 e 14. Chamado de tagarela, paroleiro, fala muito, em Atenas, Atos 17, 16, 18. Chamado de impostor em Corinto, Atos 18, 12 a 13. Enfrentou feras em Éfeso, né? Ele relata isso, está lá em 1 aos Coríntios 15, 23. Foi preso em Jerusalém, Atos 21, 27 e 30. Preso e acusado em Cesareia, Atos 25, 4. Sofreu naufrágio indo para Roma, Atos 27. Foi picado por uma cobra em Malta, na ilha de Malta. Chegou em Roma preso e algemado. Olha por tudo que o apóstolo Paulo passou. Eu estou citando ele como exemplo porque é dele que nós estamos tratando aqui agora nesse texto. E não se curvou, porque Paulo transcendeu a tudo isso, porque Paulo foi predestinado, Paulo foi chamado, Paulo foi justificado, e Paulo foi glorificado. E esse ato final da glorificação dele, de tantos que já passaram, se dará na vinda de Jesus Cristo, quando todos, inclusive nós, se nós estivermos vivos, ressuscitaremos com o corpo glorificado para o encontro com o Senhor. Isso é ser mais que vencedor. Nós lemos, né? Eu fico lembrando que antes eu lia Mais que Vencedor e cantava aquela coisa tudo, mas eu não conseguia entender esse mistério, como é que ele se liga, né? Da eternidade à eternidade. Olha só essa expressão. Você conhece essa expressão? De eternidade a eternidade? Tu és Deus. Porque na eternidade Deus projetou tudo isso. E isso passa por toda a história humana, até chegar o resgate final, o encontro final para a eternidade. A ação tremenda da mão de Deus, executando o seu plano sobrenatural, que nos tira de uma condição onde estão os demais, que só podem ser vencedores, e nos posiciona na condição de mais que vencedores. Jesus não tirou ninguém do lamaçal, da treva, para chamar para a sua maravilhosa luz, para continuar sendo como um qualquer, como mais um no meio da multidão. Quando Jesus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, do lamaçal, e te colocou sobre uma rocha, que é o próprio Cristo, é para você ser mais que vencedor, né? É para nós sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. É crer, acreditar. Olha, eu posso passar por todos os enfrentamentos que a vida, porventura, me trouxer. E quantos enfrentamentos nós vivemos, né? Tem pessoas que têm problemas, assim, os mais elementares que poderiam ser resolvidos, e para a gente aquilo nem seria um problema, mas é um problema grave para aquela pessoa. Mas todos, de alguma forma, passaremos por enfrentamentos terríveis, como, vamos pensar, às vezes uma enfermidade, a própria morte. Imagina o enfrentamento com a morte. Irmãos, eu posso falar isso. Eu passei 4 anos como capelão do Hospital de Câncer do Maranhão, olhando todo dia óbito, orando por família, e consolando, e confortando. Então, se falar de morte, de óbito, é comigo mesmo, eu conheço. Eu aprendi tanto que eu consegui até diferenciar como é que pessoas, dependendo da religião, como é que elas se comportavam.
não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas infelizmente isso acontece, né? Porque há pessoas que, dependendo da igreja em que ela está, ela é muito bem doutrinada, e quando vem o maior enfrentamento da vida, que é a própria morte, a pessoa tem uma postura diferenciada. Por que ela tem essa postura diferenciada? Não como um triunfalista qualquer, mas como alguém que é triunfante em Cristo Jesus. É bem diferente, né? Eu fico impactado com essas coisas, né? Eu fico impressionado. Eu sou um apaixonado por Jesus. Eu aceitei Jesus, já estou encerrando, não se preocupe, nem vou dar testemunho aqui hoje. Eu aceitei Jesus aos 17 anos. Irmãos, nunca, em tempo algum de lá para cá, nunca me ofereceram nada que fosse melhor, mais importante, mais substancial do que a vida que eu ganhei em Cristo Jesus. Eu costumo dizer o seguinte: no dia que eu sentei à mesa com o Senhor, lembra de Mefibosete, né? Eu digo, Mefibosete, me sentei à mesa com o Senhor, né? Ora, eu vou largar a mesa do Senhor? Aí eu lembro dos jovens da minha época, dizendo, não, porque eu estou com problema, então acho que eu vou me desviar, eu estou fraco, estou não sei o que. Eu digo, rapaz, a cada dia que passa eu estou mais forte ainda, porque fraco e lá, não vou usar essa expressão, fraco e derrotado, arrebentado, eu estava quando o diabo fazia o que queria comigo, e eu não tinha o que fazer. Agora eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu posso marchar triunfante. De lá para cá, a vida... Olha, imagina só o contraditório que seria. A cada dia que passa, eu vou sair daqui de trás do púlpito, eu estou me aproximando do céu e de Jesus. Cada dia que passa, eu estou me aproximando do céu e de Jesus, por várias questões, inclusive pela idade. Estou lá me aproximando. E aí eu estou me aproximando do Senhor Jesus. Não sou um vencedor, simplesmente, sou mais que vencedor. E a coisa não está melhorando. Não está se consolidando. Tem alguma coisa errada. Tem que voltar lá para o começo de novo e lembrar que o mais que vencedor tem que nascer de novo. Será que eu nasci de novo mesmo? Estou questionando vocês, não. Estou pensando, eu imagino assim, né? Então, queridos, graças a Deus, porque o Senhor me conduziu, e eu tenho certeza absoluta que Ele tem conduzido cada um de vocês aqui. Se vocês fossem dar um testemunho, acho que vocês diriam como eu, dizer, olha, cada dia que passa, eu estou me aproximando, está melhorando. Pensem comigo, eu vou reiterar, não seria um contraditório se não melhorasse? Ah, mas a luta é tão grande. Eu queria, meus queridos, se a gente pudesse perguntar, pode até perguntar, pergunta para Abraão, se melhorava ou não melhorava quando ele ia se aproximando mais do Senhor, mais do encontro com Deus. Pergunta para José do Egito, se melhorava ou não melhorava quando ele ia mais se aproximando do Senhor. Pergunta para qualquer um do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, pergunta para os apóstolos. Irmão, o negócio é tão grande, é tão bom, que apedrejaram Estevão, ele não estava nem olhando as pedras, Estevão, né? Estava nem olhando as pedras, ele olhou, foi o Senhor sentado, o Senhor à direita de Deus, né? Jesus Cristo. A ideia que dá é que o Senhor estava recebendo. Imagina que visão tremenda. Irmãos, isso é para quem é mais que vencedor. E em nome de Jesus, eu espero que cada um de vocês que estão aqui nessa noite saia daqui pensando, rapaz, eu estava esse tempo todinho pensando que eu era um qualquer, que eu só ia conseguir ser médico, não é, irmão? Eu só ia conseguir ser administrador, eu só ia conseguir, mas eu saí do lugar comum. Isso é para todo mundo que correr atrás consegue. Todo mundo que for lá vai conseguir. Eu transcendi isso tudo, porque agora, assim como esses homens e mulheres de Deus, inclusive o apóstolo Paulo, que é o nosso exemplo dessa noite, transcendeu,
creiamos, irmãos, que na eternidade Deus nos predestinou de fato, Deus nos chamou, Deus nos justificou em Cristo Jesus, e Deus nos glorifica nele, no sentido de que, quando nós morrermos e ressurgirmos, teremos um corpo igual ao do Senhor, glorificado. Ele que é a primícia desse milagre extraordinário que aconteceu. Vai acontecer com você também e comigo. Amém? Finalmente, meus queridos irmãos, como eu já disse, o Senhor não tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você continuasse como um dos demais. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Eu vou repetir, todo o povo de Deus diz? Agora sim. Deus abençoe.